Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem sua Bíblia aí com você? Amém. A pergunta é esta: por que e para que você lê a Bíblia? Você já parou para pensar? Tem pessoas que leem a Bíblia inteira várias vezes. E muitas pessoas dizem, eu li a Bíblia inteira, de capa a capa. Outras pessoas dizem, eu leio a Bíblia porque eu quero entender melhor. Outras não leem a Bíblia porque elas acham que não entendem a Bíblia. Mas eu quero falar para você hoje especificamente, e eu quero dizer para vocês a importância que nós damos ao estudo da Palavra de Deus. Não para sermos teólogos, mas para sermos aprovados por Deus. E é sobre isso que eu vou falar hoje de manhã. Sermos aprovados por Deus. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, você pode saber tudo sobre ela, mas se você não render a Deus o seu culto e for uma testemunha viva do seu poder, essa Bíblia vai ser como qualquer outro livro. A diferença dela é que ela traz a chama de Deus para dentro do seu coração. Os outros livros podem até lhe inspirar para alguma coisa, mas Deus inspira você para a glória dele. Eu vou ler alguns textos bíblicos para vocês rapidamente. Você não precisa abrir a Bíblia, só escutem isso, porque eu vou trazê-los para um entendimento esta manhã. E vocês vão entender por que nós estamos procurando todos os meios de preparar vocês para a glória de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus. Amém? Procure apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procure apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar. Nós temos que entender os propósitos que nós temos. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela possui revelações sobre Ele, sobre Jesus, sobre os seus feitos. E quando nós vamos a ela, nós vamos porque queremos encontrar uma vida de obediência para sermos testemunhas vivas do seu poder. E diz Efésios capítulo 4, versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, aleluia, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 e 15, ele diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Paulo falando isso para um jovem pastor. Medita estas coisas e nelas ser diligente. Escute, meditem nestas coisas e sejam diligentes, para que o teu progresso a todos seja manifesto. E em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, nós vamos ver: por esta razão, pois, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque o Senhor Deus não tem dado a você um espírito de covardia,
mas de poder, de amor e de moderação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu vou às Escrituras porque eu tenho nelas tudo o que eu preciso para uma vida cheia, abundante, para aprovar minha vida diante de Deus. A palavra aqui, procura, é uma palavra interessante. Ela diz respeito a usar de velocidade. Ou seja, esforce-se, seja diligente, estude. O que está acontecendo na nossa sociedade hoje? Aliás, o que está acontecendo na igreja, muitas vezes. Primeiro, nós estamos tão ocupados com as nossas coisas, que a palavra de Deus tem sido negligenciada ao último plano. Eu a leio se estiver inspirado para lê-la, mas se eu estiver cansado, eu encosto ela aqui. E aqui o texto está nos dizendo que não é assim. Nós devemos buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser centro na minha vida. Ela deve ser a palavra que me inspira. Tudo vem da parte de Deus. Quando Jesus Cristo disse: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, ele estava dizendo: tudo emana de Deus, é para a glória de Deus. Escutem, nós não estamos aqui nesta terra senão para sermos os conduítes da glória de Deus. Nós estamos aqui para glorificá-lo, para erguê-lo. E aí você vai dizer assim: mas pastor, como que nós fazemos isso se nós trabalhamos? Lá no meio do trabalho, você vai ser a testemunha viva para ele. E você tem que entender isso para você ser aprovado. Esta foi a recomendação de Paulo a Timóteo. Seja rápido, empenhe-se. Ou seja, faça todo o esforço. Para quê? Para você ser um grande pastor? Não. Para que você tenha um conhecimento teológico que vai impressionar pessoas? Também não. Para quê? Para que você venha apresentar-se a Deus. Eu quero mostrar para vocês aqui que vocês não estão apenas num culto. Vocês estão na presença de Deus. Enquanto nossa consciência não for tomada por essa visão gloriosa de que nós chegamos aqui como congregação, nós estamos nos congregando para nós adorarmos, para louvarmos a um Deus que está vivo. Ele disse: eu andarei no meio de vocês, aonde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E é isso que nós temos que entender. Nós não estamos aqui numa reunião pequena, nós estamos aqui num domingo para virmos assistir um culto. Nós estamos aqui para prestar um culto, e para você prestar esse culto, você tem que ser aprovado por Deus, no sentido de você estar cheio da glória dele. Porque muitos desconhecem um fato. Quando Deus diz: coração dele, os lábios deles me louvam, mas os seus corações estão longe de mim, e os seus louvores e sua adoração não passam do que excrementos para mim. E nós que não queremos isso dessa igreja. Por isso nós estudamos a palavra, para nos apresentar diante dele, para sabermos como nós vamos andar com ele todos os dias da nossa vida, sermos bons testemunhos da verdade. E aqui, a palavra apresentar-te é a palavra peristemi, que significa isto: fique em pé ao lado. Acho interessante os significados. Ficar em pé ao lado. Ou seja, exibir, e agora preste atenção para isso, estar disponível. Tem tantas coisas hoje que roubam a nossa disponibilidade. Nós trocamos o culto por qualquer outra coisa. Nós trocamos o trabalho de Deus por qualquer outra coisa. Um pastor americano muito preocupado com a situação da igreja perseguida, ele deixa a sua congregação e foi enviado por ela e por alguns outros pastores da comunidade para ir até uma dessas igrejas e falar com o pastor.
E ali, quando ele chega, ele diz assim: olha, rapaz, nós viemos aqui porque nossa igreja está orando por vocês, e eu vim dizer que nós estamos orando por vocês, e que nós estamos fazendo tudo para ajudar vocês. E eu venho aqui em nome da minha igreja, em nome da comunidade. E aquele pastor da igreja perseguida olha para ele e diz assim: deixa eu lhe fazer uma pergunta. É verdade que na igreja americana vocês têm ar-condicionado e as suas igrejas são muito luxuosas? Ele disse: é verdade. Ele disse: é verdade também que muita gente não vem aos cultos aos domingos? Ele disse: infelizmente é verdade. É verdade que vocês têm a Bíblia em várias traduções e acesso a todas elas sem problema algum? Ele disse: é verdade. E é verdade que muitos de vocês não leem a Bíblia mesmo a tendo em várias versões? Ele disse: também isto é verdade. Ele disse: então diga ao seu povo, volte para a sua comunidade, que nós vamos orar por vocês. A Bíblia não é para te dar conhecimento teológico, a Bíblia é para te dar revelação de como você está vivendo diante de Deus, para sermos testemunhas vivas, meus irmãos de Cristo. E essa palavra, ela vem de uma outra raiz que diz pensar. Os nossos pensamentos são muito importantes na nossa vida cristã, porque o pensamento, ele praticamente é o começo, é o início de tudo que acontece na nossa vida. Aliás, os nossos pensamentos formam as nossas ideias formam os nossos conceitos, e os nossos conceitos são expressados pelas palavras que nós dizemos. E se nossos conceitos não estão firmados na palavra de Deus, se os nossos conceitos não forem formados pela visão de Jesus Cristo, assim como ele disse às pessoas quando ele saiu daquele templo, e ele disse: olha, se vocês crerem em mim, conforme eu estou revelado nas Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E é isso que nós estamos precisando, uma vida cheia, uma vida, sabe, de testemunho, para que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós os modelos. Sabe por quê? Porque Deus se expressa, Deus fala, e a própria palavra de Deus diz que Deus, como que se por nosso intermédio, Ele faz o quê? Ele chama pessoas. Olha que importância você tem diante de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus em você. Ele reside em você. Seus pés agora são os pés dele, suas mãos são as mãos dele, sua boca é a boca dele, seu corpo é o templo dele. Por isso nós temos que estar muito cientes de uma coisa: a palavra de Deus, ela é viva e mais cortante, penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela é apta para quê? Para nos instruir, para nos ensinar. E a unção que Deus colocou em vocês, ela ensina, ela é verdadeira, e ela vem de Deus para a sua vida. E ele diz: ser aprovado. Venha aprovado por Deus. Venha para que você possa se colocar. Agora a pergunta é: por que é importante eu ser aprovado por Deus? Atos capítulo 2, 22, se você tiver a sua Bíblia, abra comigo agora, Atos 2, 22, diz o seguinte: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vocês, com o quê? Com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, como? Por intermédio dele. Aleluia! Dentre vós, como vós mesmos sabemos. Essa palavra aprovado aqui é diferente da palavra aprovado que
Paulo fala para Timóteo, porque esta palavra aprovado é a palavra apodeiknum, que significa apontar para fora de si. Ou seja, expor para a observação. Agora, siga comigo isto. A palavra está dizendo aprovado, diz assim, Deus usou Jesus Cristo e disse, aqui está, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressão exata. E a palavra aprovado por Deus assim, podem olhar para Ele, porque se vocês fizerem exatamente o que Ele diz, se vocês fizerem exatamente o que Ele faz, vocês estarão comigo para sempre. Porque Ele é o Salvador da nossa vida. Ele é o padrão de Deus para a nossa vida. E Ele o expõe para a observação. Por isso que as pessoas olhavam para Jesus e viam alguma coisa diferente. Ele falava, Ele tinha autoridade. E quando nós pensamos em aprovação, como é que as pessoas olham para nós? Como é que Deus disse? Se Deus está dizendo, vocês são meus, a minha glória está em vocês, e nós estamos aqui para um propósito, e um propósito muito nobre, de nós sermos o quê? Sermos o espelho daquilo que Deus quer, nós sermos o modelo daquilo que Ele precisa. Hoje uma sociedade que está sendo totalmente consumida por ideologias de várias naturezas, meus irmãos em Cristo. As pessoas estão nos mais confins da terra, elas estão vendo as coisas que estão acontecendo, os modelos estão distorcidos, o bem está sendo chamado de mal, o mal está sendo chamado de bem. Nós não temos mais qualquer visão daquilo que Deus é, porque a iniquidade está crescendo, e por causa da iniquidade crescendo no mundo, o amor da humanidade está se esfriando. Deus precisa de testemunhas, Deus precisa de modelos, e não de teólogos. Modelos para os quais eles possam olhar. E sabe de uma coisa? O nosso próprio testemunho e a unção de Deus em nossas vidas. Isto aí é o que Deus vai usar para julgar o mundo. Aprovados. Será que Deus pode pegar cada um de nós e diz assim, olhe para Ele. Se as pessoas olharem para nós, aonde elas vão chegar? Se as pessoas olharem para nós, que modelos eles vão ter? Por isso que a palavra é viva. Por isso que essa palavra tem que estar em nós. Por isso que o salmista viu isso. Ele disse, eu escondi a tua palavra, onde? No meu coração, para um propósito, para que eu não peque contra ti. E nunca passou na mente de Davi ter a palavra de Deus para disputar com outros reis. Ele disse, não, para que eu não venha pecar contra ti, para que eu não venha me afastar de ti. E Deus mais do que nunca está dizendo à sua igreja hoje, que nós precisamos continuar buscando, indo fundo na palavra dele, porque Deus quer preparar essa igreja para levar para os ares, e quando ele levar-nos para os ares, nós viveremos com ele eternamente para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a palavra do Senhor diz, varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus o Nazareno, aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais. Eu estava conversando com o pastor Lima, ele esteve agora lá em Recife, estava numa pequena cidade, e ali Deus começou a operar maravilhas, porque muitas vezes nós lemos na palavra de Deus milagres, mas nós não mostramos os milagres de Deus através do poder de Deus na nossa vida. E ele disse que ali Deus fez uma cura, e porque Deus curou alguém, foram chegando carros de vários lugares, e as pessoas queriam que eles orassem por elas, porque reconheceram o poder de Deus. Porque quando nós somos aprovados diante de Deus, Deus se manifesta por nós, Deus faz proezas. Escutem, Deus quer fazer isso através da nossa vida. Por isso nós temos que ser aprovados, por isso que nós temos que estar em intimidade com Ele. O poder não vem pelo conhecimento de letras. O poder vem pelo conhecimento da verdade. A verdade é Ele.
O poder vem pelo relacionamento com Ele. E quando nós nos relacionamos com Ele, nós vamos saber o que Ele vai fazer. E Ele vai nos falar, Ele vai nos dizer como nos comportar diante desse século tenebroso. Eu fico pensando muitas vezes, olha, as pessoas que estão sofrendo agora, tem pessoas agora decapitadas por causa de Jesus. Agora pensa você, olha para mim aqui, você tem seu filho, pequeno, vários. Você tem sua esposa. E aí ele te coloca diante de uma autoridade lá e diz assim, você vai ter que negar esse Jesus aí que você prega. E você vai ter que dizer que você não crê na Bíblia. E se você fizer, pega os seus filhos, pega a sua esposa, vai para a sua casa. E você vai viver uma vida boa, você vai trabalhar normalmente, sem problema algum. Mas se você não fizer, aí a coisa vai ficar ruim. Como assim? Nós vamos queimar esse menino vivo. Meu querido, se você e eu pensamos que nós vamos resistir a essas coisas somente com uma noção vaga do que Deus é, você está enganado. Ninguém resiste a isso, se não for pelo poder de Deus queimando dentro do seu espírito. Isso foi um testemunho que eu ouvi de um homem que passou por essas experiências com sua família. E aí eles viam seu filho sendo jogado, esses gritos excruciantes. E agora eu sou pai, eu estou vendo meu filho sendo jogado ali, e eu estou responsável diante de Deus pela minha decisão. Eu tenho que escolher agora ver meu filho queimado, eu tenho que escolher rebater na minha mente se eu realmente estou fazendo ou não fazendo a coisa certa. Se eu deveria agora assinar um pedaço de papel, pelo menos ele não tem que decidir por mim. Mas ele está morrendo por causa da minha decisão. Pensa que é fácil? Não é fácil. E para isso nós vamos ter que ter convicção, porque eu vou dizer para vocês, se vocês pensam que o mundo vai ficar melhor, minha igreja diga para vocês, não vai não, senhores, porque os sinais são evidentes, nós estamos começando como que dores de parto, nós estamos vendo cada dia mais a natureza gemer, nós estamos vendo a iniquidade acontecer, nós estamos vendo os problemas aumentarem, nós estamos vendo que ninguém tem mais controle de coisa nenhuma. Nós estamos num mundo perdido, Satanás está dominando essa terra, e você e eu vamos ter que entender a quem nós servimos. Porque senão você não vai resistir. Eu tenho encontrado pessoas que só com um pouquinho que já está ficando com raiva de Deus. Eu encontrei uma mulher, eu estou com raiva de Deus. Eu disse, por quê, minha irmã? Eu estou com raiva de Deus porque Ele está deixando acontecer isso comigo. Eu digo, não tenha mais raiva de Deus, se alegre com Deus. Como? Veja nisso que a senhora está passando a oportunidade de Deus provar a sua fé e entender que a senhora está sendo provada para ser aprovada por Ele. Esse evangelho que foi misturado com açúcar está dizendo às pessoas que não, você pode, e Deus não serve senão como uma moeda de troca, uma moeda de prosperidade, uma moeda de se ganhar dinheiro, uma coisa que, se eu estou em Deus, eu agora vou ter tudo na vida. Isso não é o evangelho que Deus está pregando. Deus está dizendo que Ele quer testemunhas vivas, e nós temos que viver aonde Ele nos mandar, porque aonde quer que Ele for que me mandar, eu irei, e eu serei boa testemunha da verdade. O que é que vai me custar? Não importa, mas se nós formos fiéis até a última gota de sangue, Ele tem um galardão preparado para todos vocês. Aprovados por Deus. E eu vou condensar um pouquinho mais, porque hoje Deus está nos dando uma oportunidade maravilhosa. Porque o estudo da palavra vai ficar muito mais facilitado para você. E eu estava conversando com esse grupo, eu entendi o coração deles, eu estou entendendo a visão deles. A visão deles é de alcançar pessoas para que eles possam ver Jesus, para que eles possam entender Jesus, partindo daquilo que Jesus Cristo nos diz para fazer. E você vai estar ouvindo, vai poder aprender essas coisas para ser aprovado, para que você possa viver uma vida, sabe, de poder,
de testemunho ali fora. Eu fico encantado quando eu vejo um grande número de jovens como esse, cantando o que eles cantaram aqui. Ah, meu Deus, eu acho que se o nosso irmão Enoque tivesse aqui, ele daria uma carona para a gente hoje na carruagem dele. Nós íamos subir direto, porque, sabe, o testemunho disso é maravilhoso, irmãos. Quando os jovens estão negando ao Senhor, esses aí estão dizendo: eu passo pelo fogo, eu passo, e se não passar, eu passo por cima das águas. Isso é maravilhoso, meu amado. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele merece. Não é nós, é Ele, é o poder dEle em nós. Por isso que você precisa olhar as Escrituras, é para trazer você para a aprovação. Sabe, meus amados irmãos, essa aprovação vem do poder dEle. O fogo do Espírito Santo, Ele vai queimar todas as coisas que o inimigo construiu em nossa mente. Não é isso que a Bíblia diz? Ele diz assim: eu vim para destruir as obras do diabo. E aonde elas estão construídas? Aqui, ó. Não foi uma boate que contaminou a mente de um homem. Foi um homem contaminado que criou uma boate. E aí muitos seguiram. Aprovados por Deus. Eu quero mostrar um aspecto aqui, aí eu vou encerrar e vou passar a palavra ao professor Fábio. E ele vai vir explicar para vocês aqui o que é que essa parceria significa. Abra comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. 1 Tessalonicenses 2, 4. Eu gosto da palavra de Deus. Eu gosto de meditar na palavra de Deus. Eu gosto de ver como é que ela é linda e é poderosa. Ela diz assim, Paulo, aliás eu vou ler do versículo 3. E disse: pois a nossa exortação não procede de engano. Amém? Aleluia. Não é engano na palavra de Deus. Escute, quem está enganado é quem diz que a palavra de Deus precisa ser contextualizada. Porque se há alguma coisa que está mais dentro do contexto de tudo que está acontecendo, é a palavra de Deus, porque ela expõe o que está ali fora. Nós não temos que mudar a palavra para se conformar com aquilo ali. Aquilo ali tem que entender que a palavra de Deus é o parâmetro de julgamento divino. Todo aquele que crê, todo aquele que vier, todo aquele que obedecer, todo aquele que seguir, todo aquele que for salvo pelo sangue de Jesus Cristo, chegará ao céu. E aqueles que desprezarem a palavra de Deus, desprezarem o que Deus está dizendo, irão queimar para o resto da eternidade no fogo do inferno. Não existe salvação em nenhum outro. Só Jesus Cristo salva. Então ele diz: a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza. Alô? Sabe o que está acontecendo com o nosso povo? Eu digo com o nosso povo geral, em todos os lugares. Muita impureza aqui. E nós precisamos entender que é tempo de santificação. Olha, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Por isso estava ali uma testemunha viva do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o padrão. Não falar enganos, não se está impuro e não se baseia em dolo. Ele diz: pelo contrário, visto que, preste atenção, igreja, fomos o quê? Aprovados por Deus ao ponto de, olha só, isso é maravilhoso, aprovados por Deus a ponto de Deus confiar o Evangelho. Sabe o que estão fazendo com o Evangelho? Eles estão reduzindo o Evangelho. Mas aqui me diz que o Evangelho é tão precioso que você precisa estar aprovado por Deus para pregá-lo. Sabe por quê? Porque se você não estiver, você não vai dar bom testemunho dele. E o que vai acontecer é que pessoas podem ser escandalizadas porque nós estamos despreparados para viver o que o próprio Evangelho devia fazer em nós mesmos, para depois fazer nos outros. E ele está dizendo: assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que,
Alô? Prova o nosso coração. Ele disse, e ele nos confiou o Evangelho. E depois, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ele nos confiou essa missão. E para alcançarmos êxito nesta missão, nós temos que estar aprovados diante de Deus. Para quê? Para que o Evangelho se manifeste em nós. Isso é o problema. Eu estive agora, voltei semana passada, fiquei 33 dias no Nordeste visitando todas as nossas igrejas. Eu cheguei em uma e aquela mulher veio com o marido e ela estava muito sorridente. Ela me chamou no canto e disse, pastor, eu quero apresentar minha filha. Eu falei, ok. E é uma menina muito bonita, muito simpática. E ela me deu um abraço tão gostoso. Eu disse, ok. Ela disse, pastor, eu tenho uma história para contar para o senhor. Eu falei, é. Ela disse, há 10 anos atrás o senhor visitou a nossa igreja. E há 10 anos atrás o senhor pregou. E naquele dia o senhor disse assim, há uma pessoa aqui, um casal, que não pode ter filhos. E naquele dia, eu sabia que aquela pessoa era eu. Porque os médicos haviam dito que eu nunca poderia ter filhos. E quando o senhor falou aquilo, eu peguei a mão do meu marido, ele olhou para mim, eu olhei para ele, nós viemos, pastor, porque nós cremos. Aqui está uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Olha, escute, o Evangelho não é uma notícia sobre Jesus. O Evangelho é o poder de Deus através de Jesus anunciado aos homens. É isso que nós temos que ter, é o poder, o poder do Espírito Santo está em você. Eis que eu enviarei o Espírito Santo e vocês receberão o poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e toda a Judeia e até Campinas. E ela disse, naquele dia o Senhor pôs a mão sobre o meu útero, e o Senhor disse, vida. Paulo diz uma coisa importante. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E ele diz mais uma coisa. Ele diz assim, e eu não fui até vocês com palavras persuasivas, mas em demonstração de poder. E se nós não vermos isso, e se nós não estivermos preparados para isso, se nós não formos para as Escrituras para descobrir e para saber e nos aprofundar nele, nós seremos apenas bons leitores, mas nunca executores do poder do Evangelho na vida dos outros. E ela disse naquele dia, pastor, um mês depois, eu estava grávida. Aleluia! Esse é o Evangelho. Ele nos deu autoridade. Ele disse, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.